Um dos filmes mais polêmicos de 2025 finalmente chegou nos cinemas. Eu tô falando de A Meia Irmã Feia. Esse filme que, logo que começou a ser visto, causou um impacto. Todo mundo começou a falar que era o filme mais chocante do ano, mais perturbador do ano. E assim, eu não contesto essa visão, não. É um filme bem polêmico, é um filme bem angustiante, é um filme que causa dor física em vários momentos. E muito pela forma com que, e uma forma brilhante, eu diria, com que explora um subgênero do horror que eu adoro, que é o body horror, ou o horror corporal, que é esse subgênero do horror que diz muito sobre o corpo humano, sobre os limites do corpo humano e sobre a degradação do corpo humano, a corrosão do corpo humano, para tocar em temas dos mais variados tipos. E eu acho que o horror corporal ele causa esse choque porque ele é muito sensorial. Eu acho que a gente se reconhece muito na dor impressa em tela. E o horror corporal leva sempre isso muito ao extremo. E hoje eu vou falar sobre A Meia Irmã Feia, mas eu quero falar também sobre outros filmes do gênero. Então eu resolvi preparar uma lista com 7 filmes de horror corporal que são lindos. Filmes belíssimos, mas ao mesmo tempo chocantes, impactantes, alguns bem nojentos. Tipo de lista que eu adoro fazer e eu espero que vocês gostem. Mas antes de começar, quero pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, é muito rápido e me ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 9 mil inscritos. Eu conto muito com a ajuda de vocês nessa. Então vamos pro vídeo. E eu tenho que abrir essa lista, obviamente, falando de A Meia Irmã Feia. Esse filme que tá dando o que falar, que, assim, todo mundo que viu foi de alguma forma impactado por ele. É um filme divisivo, obviamente, como todo filme de terror, ainda mais os filmes de terror corporal que trabalham muito em cima da questão do choque. Mas eu acho que a diretora Emily Blichfeld, ela faz um trabalho muito interessante aqui, porque ela nunca se limita ao choque pelo choque em hipótese alguma. Eu até achei que o filme seria mais chocante, assim, no que diz respeito a momentos, sabe? Ele condensa tudo em passagens que são dolorosas. E eu acho que o choque que tá, obviamente, nas sequências gráficas, mas tá muito na forma como a diretora pensa essa releitura suja, sombria do conto da Cinderela, a partir da perspectiva da meia-irmã feia dela, determinada a usar esse elemento gráfico do cinema de horror corporal para discutir a questão dos limites do corpo humano nesse mundo em que padrões são assim, absolutamente corrosivos, padrões de beleza, principalmente em corpos femininos, são extremamente perigosos. E tudo isso a partir do ponto de vista de uma jovem simpática que só queria conquistar o príncipe encantado, que nem é encantado aqui. Ela só queria, sabe, ela lia aqueles livros romantizando, sabe, um relacionamento com o príncipe, ela sonhava em ter isso, mas aos olhos daquela sociedade ela não poderia ter com a beleza que ela tinha, então ela começa a se submeter a um experimento atrás de outro, a procedimentos e a todo um processo que pode parecer absurdo na realidade do filme, mas na verdade não é, é assustadoramente atual e isso que espanta. Eu acho que o choque tá mais até aí. Você vê quantas pessoas, em especial mulheres, nesse mundo de padrões de corpos perfeitos, de padrões ilusórios, idealizados e extremamente perigosos, quantas mulheres se sacrificam demais para atenderem esse padrão e muitas vezes não por vaidade, sabe, pelo próprio querer, mas para saciar o olhar do outro, um olhar masculino, um olhar que segue com muita força dentro de uma estrutura patriarcal, que é o alvo do filme, né, como um todo. Acho que A Meia Irmã Feia é sobre essa metamorfose de uma jovem que queria ter um relacionamento com o príncipe, mas é sobre as consequências causadas por esse mundo, porque se você olhar assim, diferente do conto da Cinderela, que existe inveja, existe, sabe, aquela coisa, não, aqui a Elvira, a protagonista, ela é uma menina doce, ela é uma menina que ela só queria ter sabe, viver o sonho dela, o sonho de princesa. E aí ela começa, em função de todo esse processo de deterioração do corpo, ela começa
a sucumbir à raiva, sucumbir a esses olhares de indiferença, de preconceito, olhares que limitam, olhares que machucam, e entender a realidade feminina nesse contexto, aos olhos dela, é muito impactante. E por isso que eu acho que A Minha Irmã Feia faz muito jus ao horror corporal, porque entrega um elemento gráfico, mas atribui muito sentido a ele. Eu acho que é uma ótima forma da gente abrir essa lista. E assim, falando de horror corporal, eu acho que o segundo filme da lista tem que ser daquele que pra mim é o que melhor domina esse subgênero, que é o David Cronenberg, que ao longo de toda a sua filmografia fez alguns grandes filmes de horror corporal. E eu poderia falar de As Filhas do Mal, eu poderia falar lá dos primórdios de Shivers, eu poderia falar, por exemplo, de Videodrome ou de Existence. São filmes que trabalham muito o elemento do horror corporal, mas eu acho que não tem como, falando de David Cronenberg, não tem como não lembrar de A Mosca, que é, eu acho que o filme que pra mim melhor define o horror corporal enquanto tudo, porque esse é um filme sobre um cientista que leva ao extremo esse complexo de Deus, de criar a partir de um experimento, de tentar, sabe, alterar a ordem natural das coisas, e por um acaso ele acaba tendo DNA fundido com uma mosca. E aí, acho que a imagem diz tudo, né? Eu acho um filme brilhante porque ele, no nível muito mais profundo na comparação, por exemplo, com A Minha Irmã Feia, ele usa essa deformação para revelar os limites desse homem, desse cientista, para revelar, sabe, as consequências no corpo dele, mas além disso, sabe, na identidade, na formação desse homem. E aí, a partir das reações dele na tentativa de manter a sanidade, de manter o mínimo de controle, enfim, de voltar ao estado original, a gente vai entendendo também o mundo ao redor dele. E, assim, o trabalho de maquiagem desse filme ele é simplesmente brilhante. Todo esse processo de deterioração do protagonista é, assim, vivido pelo Jeff Goldblum, é inacreditável. Até hoje, é um filme que ele não envelheceu um dia sequer. Eu acho que o horror corporal tem muito isso, porque o horror corporal ele é imune ao CGI, sabe? Você não tem como fazer um filme de horror corporal com CGI. Pode até fazer, mas não vai ficar bom. E a maquiagem física, ela traz algo único pro gênero. Você sente, sabe, tudo. Você sente, sabe, essa deterioração em tela e isso cruza a tela. Por isso que eu falo que esses filmes eles causam meio que dor física. Porque a gente fica naquela, meu Deus, olha o que tá acontecendo, a gente reconhece o corpo humano. E aí o filme entra num vale da estranheza, sabe? Que é aquela coisa de você olhar para algo que parece humano, mas não necessariamente é humano. E isso causa sempre uma aflição na gente. Por exemplo, quando a gente vê um personagem criado em inteligência artificial, a gente às vezes dá um estranhamento, assim, porque você, embora esteja cada vez menor essa sensação, você olha para ele e você fica, gente, é real, não é? Causa um estranhamento. Então, eu acho que o horror corporal leva isso ao extremo e A Mosca, pra mim, faz isso com brilhantismo. É talvez um dos melhores filmes do gênero. É o segundo filme dessa lista. O legal nos filmes de horror corporal é que eles podem ser gráficos, explícitos, nojentos, mas eles podem acontecer também numa zona um pouco mais refinada, mais sutil, entre aspas, enxergando outras formas de criar o choque a partir, sabe, do terror e da relação com elementos do nosso corpo. Eu acho que Devorar, Swallow, é um filme que faz isso de forma brilhante também. Porque ele conta a história de uma mulher recém-casada que descobre estar grávida assim muito rápido e se torna uma pessoa presa numa rotina doméstica frustrante, muito presa. Ela praticamente vive o dia todo sozinha e no meio desse isolamento ela começa a desenvolver uma compulsão bem bizarra. Ela começa a comer objetos. Eu não tô falando de coisas assim comestíveis, tô falando de coisas assim bem bizarras, bem bizarras. E isso pode parecer assim uma loucura, insanidade, tá perdendo o controle, mas quanto mais a gente mergulha na intimidade dessa mulher e nesse ato de compulsão, mais a gente entende que existem coisas, feridas muito profundas ali enraizadas nela
E isso é, talvez, ou talvez seja, um grito de desespero silencioso dela. Enfim, não vou entrar mais em detalhes sobre o filme, mas o que eu posso falar é que, além de ter uma grande atuação, de ter toda uma construção visual que eu acho, assim, angustiante, porque é um filme que ele é bonito, lindo visualmente, esteticamente falando, mas ao mesmo tempo existe um vazio, existe uma sujeira, assim, que não tá implícita em tela, mas tá na degradação dessa personagem, que eu acho bem angustiante de se acompanhar. E o filme, ele vai mergulhando pouco a pouco, não na compulsão dela, mas na mente dela. E o que a gente encontra é angustiante de verdade. Recomendo muito Swallow, um filme que eu acho que não ganhou merecida atenção e você vai querer ver. A quarta dica dessa lista não podia ser outro filme senão A Substância, da Coralie Farjat, que eu acho que, assim como A Minha Irmã Feia, é um filme que sabe como usar o horror pra expor, sabe, as deformações causadas por padrões de beleza extremamente doentios até em algum nível. E eu acho que esse filme, ele vai para um caminho um pouco diferente ao trazer essa discussão para a realidade do showbiz, para a realidade da indústria do entretenimento, para a realidade de uma atriz que durante boa parte da sua vida esteve no auge e continuava linda, continuava com tudo a oferecer para a indústria, mas chega um momento que a indústria começa a querer descartar ela, substituir por alguém mais nova, por alguém mais bela, por alguém mais jovem. E aí ela descobre uma substância, e essa substância tem umas contraindicações, assim, no mínimo perigosas, e o que a gente vê é um dos filmes mais polêmicos dos últimos anos. Tem quem ame, tem quem odeie, e assim, embora eu entenda que filmes de terror sejam divisivos aqui, eu acho que realmente eu não consigo enxergar por que odiar esse filme, muito pelo contrário, porque eu acho que ele é um filme extremamente corajoso a usar o horror corporal, a usar, sabe, todo esse processo de deterioração da protagonista como parte de um comentário sobre essa deformação no mundo que a gente vive, um mundo que impõe padrões, que cultua corpos, assim, artificiais, cada vez mais ilusórios, e que para você alcançar isso tudo, você tem que sacrificar muito ou submeter a procedimentos cada vez mais dolorosos e perigosos também. Eu acho que a substância consegue englobar tudo isso com imaginação, com criatividade e com o último ato, que é uma das coisas mais, assim, inacreditáveis que eu vi no cinema nos últimos anos. O que não deixa de fazer sentido, porque o absurdo aqui, ele só potencializa o absurdo da nossa realidade. Tetsuo, o Homem de Ferro, é a quinta dica dessa lista, e esse aqui é o filme mais fora da caixinha dela. Mas assim, por muito, por muito. E é aquele tipo de filme que eu acho que ele é uma experiência, sabe? É um filme anárquico, é um filme que desafia a gente a sentir e, a partir dessas sensações, buscar algum sentido na coisa. É um filme sobre um homem que ele atropela um outro homem, e esse homem que atropelou, ele começa a ver pedaços metálicos nascer no seu corpo, e aos poucos ele vai se transformando numa máquina ou em algo perto disso. E aí começa uma piração. É óbvio que o tema central desse filme ele diz muito sobre, sabe, a mecanização do ser humano numa sociedade capitalista e como a gente. O filme é de 1989, então, ainda numa era analógica, eu acho que hoje a gente tende muito mais a, a, a diluição do corpo dentro desse mundo digital, conectado. Aqui, a coisa ela é mais focada no aspecto físico, é mais, assim, muito pautado pela mecanização literal dos corpos humanos. Mas o intuito é o mesmo, sabe? O que o diretor Shinya Tsukamoto faz é, é discutir isso, é discutir a partir dessa história de dois homens unidos por um acidente, discutir o estilo de vida nos centros urbanos, discutir limites, discutir o olhar masculino para essa sociedade. Sabe? É até difícil, assim,
tentar, tentar racionalizar o que a gente vê em tela aqui. Porque tudo é tão impactante, é tão assim, desconfortável, mas ao mesmo tempo, quando a gente assiste, a gente começa a entender o sentido do que tá nas imagens. As imagens, elas falam, sabe? Elas não só nos colocam numa posição assim aflitiva, elas dizem muito sobre um processo que talvez seja invisível aos olhos, mas que a gente está percebendo diariamente. E talvez não dentro dessa lógica, como eu disse, é uma lógica bem analógica, mas trazendo esse comentário para os dias de hoje, a gente percebe que a gente está vivendo esse processo da diluição do corpo, da diluição da presença. E eu acho que até sob essa perspectiva mais atualizada, Tetsuo, o Homem de Ferro, se torna um filme ainda mais angustiante. O penúltimo filme da lista tinha que ser de um mestre. Eu acho que quando a gente fala de terror, quando a gente fala de horror corporal, quando a gente fala de cinema, a gente tem que falar de John Carpenter, sempre. E pra mim o filme dele que melhor se adequa a essa lista é O Enigma de Outro Mundo, que aliás se adequa melhor a qualquer lista de filmes de terror, é um dos melhores filmes do gênero, pra mim, já feitos assim. Terror, ficção científica, é um filme extremamente político dentro da sua proposta e dentro da forma como usa o horror corporal para falar sobre a paranoia americana, sobre essa coisa de enxergar o medo no conhecido, não só no desconhecido. É um filme sobre um grupo de cientistas que estão numa instalação meio que isolada no mundo, lá no Ártico, e uma raça alienígena se instala entre eles, assumindo a forma, sabe, de um desses homens que estava ali. E aí a paranoia toma conta, sabe, aquela coisa de você encarar, olhar para um companheiro, para alguém que estava rotineiramente no seu lado e passar a suspeitar que ele se torna uma ameaça. Eu acho que a gente vive muito nesse mundo hoje, sabe? Onde, trazendo para nossa realidade política, onde pessoas que estavam ou que estão no nosso seio familiar viram pessoas que falam, defendem coisas que são uma ameaça. E quando a gente olha para o contexto histórico político aí do filme ali, é uns Estados Unidos pós-guerra do Vietnã, é uns Estados Unidos mergulhado em uma das muitas crises econômicas e sociais, enfim, isso só torna tudo mais, assim, mais interessante de mergulhar e de enxergar esses paralelos entre o horror e a realidade. E o elemento do terror corporal, o elemento gráfico tá aqui em sequências antológicas. Para mim, uma das melhores cenas da história do horror tá nesse filme, aquela cena do desfibrilador. Gente, aquela cena é coisa linda. É terror puro. Eu acho que só os mestres fazem isso, e John Carpenter é um mestre do gênero. E eu vou fechar essa lista com um filmaço que pouca gente viu, que não é tão conhecido, um filme de terror que, pra mim, assim, é uma grande surpresa. Eu queria que todo mundo conhecesse. Tô falando de Ninho do Mal, filme que até ganhou, assim, uma repercussãozinha ali entre os fãs do gênero. Tem uns 2, 3 anos, mas que meio que caiu no esquecimento, e eu tô aqui pra lembrar vocês. Porque esse filme conta a história de uma garotinha que ela cresceu numa família, aquela família, sabe, de comercial de margarina. Família perfeita, sabe, com estilo de vida perfeito, sabe. Logo cedo ela começou a conviver com pressões. A mãe, uma ginasta meio frustrada, queria que a filha seguisse os passos dela e se tornasse, sabe, alguém com a capacidade de representar o país nas Olimpíadas, de se tornar, de fato, alguém de sucesso dentro dessa modalidade esportiva, que é uma das modalidades que mais explora o corpo humano. Todo mundo, você já deve ter visto várias entrevistas com ginastas, enfim. E essa menina, ela começa a lidar com toda essa pressão muito cedo, muito precocemente. E na tentativa de escapar disso, ela encontra um ovo de um pássaro que a mãe matou assim, a sangue frio, e isso impactou ela. Mas ela resolve cuidar desse ovinho. Só que esse ovo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E ele cresce cada vez mais. E o que vai nascer desse ovo, você só vai descobrir vendo O Ninho do Mal, que é um filme que fala muito sobre essa deformação causada pelo mundo.
a partir da relação de uma menina inocente, pura, que num gesto de cuidado vai canalizando meio que a sua raiva, meio que toda a sua dor, toda a sua angústia nesse processo, nessa tentativa de cuidar, de proteger, todo o cuidado que faltava a ela, ela começa a dar a esse ovo, mas ao mesmo tempo isso tudo vem de uma zona frustrante, de uma zona de raiva e ela vai meio que, entre aspas, contaminando o ser que está nascendo desse ovo. E aí, gente, é um exemplo de um terror corporal muito inteligente, porque ele parte de uma zona que a princípio não era uma zona assim mais tradicional do horror corporal, e ele vai, talvez isso seja até um plot twist, enfim, e ele vai assumindo cada vez mais uma forma humana, uma forma, sabe, uma projeção, essa projeção da distorção. É um filme sobre o produto final de tudo isso, sabe? E o produto final de tudo isso, dessa pressão, sabe, dessa cobrança, de toda essa demanda, ainda mais sob a perspectiva de uma criança, é extremamente perigoso. Você vai entender quando assistir O Ninho do Mal. Você vai entender, vai por mim. Então é isso, galera. 7 dicas de ótimos filmes de terror corporal, que eu adoro, eu acho que vocês vão adorar também. Na descrição você vai saber onde assistir cada um deles, e eu espero que você assista, e eu espero principalmente que você goste desses filmes. Então diz aí nos comentários se você já viu algum deles, se você gostou, se você não gostou, o espaço está aberto. Não se esquece também de deixar o like e se inscrever aqui no Barato no Cinema. Conto muito com a ajuda de vocês nessa. Tchau!